Eu estou muito agradecida e muito emocionada por esse evento. Primeiro porque é um prazer poder estar aqui compartilhando a minha experiência, a minha trajetória como personal organizer, como consultora em organização e como apresentadora do primeiro programa de organização produzido no Brasil. Eu fiquei muito emocionada na minha fala ao ver a sala repleta de pessoas ávidas por informação e querendo aprender, querendo saber, querendo se iniciar na profissão de personal organizer. Então fiquei muito emocionada, estou muito emocionada, muito agradecida pelo convite. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos eventos como esse, porque hoje a gente vê nesse evento de hoje, nesse dia de hoje, a gente vê que a indústria de organização está se consolidando, ela está se formando, ela já existe. Hoje em dia a gente vê que existe uma indústria, existem profissionais. Agora existe uma associação dos profissionais, que foi lançado hoje também, que estou totalmente junto, querendo dar o suporte, porque é muito importante que a nossa classe, dentro desse novo mercado que está surgindo, a gente comece organizadamente. Então, que a gente tenha a oportunidade de compartilhar experiências, de trocar informações, de dividir, de somar. Então, eu acho muito importante eventos como esse que está acontecendo hoje, exatamente porque ele reúne, ele proporciona os encontros e as discussões para que a gente consiga consolidar uma indústria organizada, forte, sólida, que possa dar emprego para muita gente, que possa realizar o sonho de muita gente que gosta e quer ingressar nesse mercado. E eu acho que nós todos aqui somos empreendedores, cada um dentro da sua área. Eu acho que quanto mais gente estiver aqui para compartilhar, somar e dividir, melhor, porque eu acho que o mercado tem lugar para todo mundo, porque cada um vai saber, vai desenvolver a sua forma de trabalhar, vai dar a sua pessoalidade ao trabalho. Então, esse evento é fundamental porque ele consolida uma indústria, porque ele organiza as pessoas que estão envolvidas nela, porque ela cruza as informações. Então, a organização está de parabéns, o evento está lindo, está um sucesso, e eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a minha experiência e representando mais que tudo, compartilhando a minha experiência, porque eu sou mais uma aqui, junto com todo mundo, que está trilhando o seu caminho, estou aprendi hoje, ouvindo a experiência dos colegas. Então a gente está sempre em construção. Então eu estou muito contente de poder participar. Na minha fala eu compartilhei a minha experiência, dizendo que no meu caso, a organização de uma forma profissional entrou muito por acaso na minha vida, mas a organização sempre existiu na minha vida, de tal forma que eu nem percebia que não ser organizado eu nem percebia que existia uma condição diferente daquela, porque aquilo para mim na minha casa, na forma como eu fui criada, era uma condição normal, era um padrão. Então, o meu caminho foi um pouquinho inverso. Eu comecei trabalhando por acaso, ajudando amigos, sem saber se aquilo ia dar certo, e a partir daí comecei a desenvolver um bom trabalho, comecei a criar o meu método de fazer as coisas, e a partir dali um foi indicando para o outro. Acho que esse trabalho, que é um trabalho muito de intimidade, o trabalho de personal organizer é um trabalho muito sério, porque ele mexe muito na intimidade das pessoas. A gente lida com as coisas mais preciosas daquela pessoa. Então é um trabalho que requer muito respeito, muita reverência. A gente não está ali para julgar se a pessoa tem muito, se a pessoa tem pouco, se a pessoa gosta disso, se a pessoa gosta daquilo. A gente está ali para solucionar, trazer soluções criativas. Então é importante que a gente tenha esses valores muito em mente. Agora, para as pessoas que estão ingressando nesse ramo, diferente do tempo que eu comecei, há 10 anos atrás, quando não existia quase nada a respeito disso aqui no Brasil, poucas referências, que hoje, ao contrário disso, existem milhares de possibilidades, muitos cursos, muitas pessoas muito competentes oferecendo cursos.
muitas pessoas compartilhando seus conteúdos e suas experiências e suas vivências. Então, eu acho que uma coisa fundamental é estudar, se informar, adquirir o máximo de informações, ter a curiosidade de estar com esse olho sempre atento. Quando você vai num lugar, às vezes uma coisa pode servir para solucionar uma outra coisa, então ter essa antena sempre ligada, acima de tudo gostar do que se faz, que eu acho que isso é a maior dádiva que um ser humano pode ter, é trabalhar no que gosta e viver do seu trabalho. E eu acho que é muito importante, hoje em dia, com a quantidade de informações que se tem, diferente do tempo que eu comecei, você se ver como um empreendedor do seu próprio negócio. Porque a grande vantagem de você trabalhar como organizador é você ser dono da sua própria vida, do seu tempo, de ter autonomia sobre o seu trabalho, sobre a forma como você vai trabalhar. Então, eu sugiro que, além de se informar sobre o mercado de organização, que quem estiver interessado em ingressar nesse mercado e viver dele, quer dizer, fazer disso uma profissão, vale a pena buscar cursos de empreendedorismo, porque este mercado é um mercado que está se formando, apesar de hoje a gente já ver um mercado consolidado, mas é um mercado que tem ainda muitas possibilidades. Então, cada um de nós aqui somos núcleos, células empreendedoras, cada um no seu ramo, cada um na sua cidade, cada um na sua sociedade, no seu universo, no seu bairro, no seu meio. Então, o empreendedorismo é um conceito muito importante para quem deseja fazer disso uma profissão. Você, se tiver a possibilidade de fazer, existem hoje em dia muitos cursos de empreendedorismo muito eficientes que vão te ensinar a projetar a planejar o seu passo a passo. Então, de você saber que até tanto tempo você vai investir, depois você pode começar a cobrar tanto e depois... Então, fazer um plano de negócios é uma coisa que pode ser um bom guia, pode ser uma boa ajuda para quem está começando. É importante, hoje em dia, como o mercado é mais saturado do que era, no bom sentido, é importante que você saiba planejar o seu negócio, divulgar a sua marca e encontrar a forma que é só sua de trabalhar. Então, assim, encontrar onde você vai se especializar, por mais que você faça de tudo, encontrar aquilo que você gosta, saber dentro das opções o que é aquilo que você mais gosta de fazer, porque isso pode ser um caminho para você escolher a sua especialidade, conhecer os seus colegas de trabalho, focar no tipo de cliente que você deseja, porque tem muitos colegas de profissão que fazem nichos. Não, eu só quero trabalhar com isso, nesse setor, com esse perfil de pessoas. Então, o mercado está totalmente aberto, tem lugar para todo mundo, mas é importante que a gente se forme e que a gente honre, assim como o médico faz esqueci a palavra agora, o seu juramento de que vai salvar uma vida, de que estará ali em qualquer situação. Eu acho que a gente precisa ter as nossas regras também, de ser comprometido com o trabalho, de ter respeito com o trabalho, de ter respeito com o cliente, de não julgar, de trazer soluções criativas, de ter dedicação para aquilo dali, e aí a gente vai fazer disso um mercado sólido, porque, na verdade, todos nós somos responsáveis por isso. Então, todos nós temos que fazer um bom trabalho para que a gente consiga consolidar a profissão de personal organizer como uma profissão, e não como um hobby, não como uma coisa engraçada. Eu estava conversando com algumas colegas ali, e uma delas estava dizendo assim, a minha avó não entende o meu trabalho, porque ela acha uma frescura um negócio desse. Porque na geração das nossas avós, as mulheres eram formadas em prendas do lar, economia doméstica, elas eram ensinadas nas escolas a administrar um lar. Claro, eram outros tempos, a mulher tinha uma outra função na sociedade. Mas com a modernização do mundo, com a industrialização e com tudo isso, nós mulheres encontramos
avançamos e conquistamos o mercado de trabalho e continuamos com essas tarefas todas. Então, na realidade, o trabalho de personal organizer é um pouco esse meio de campo, assim, daquele preciosismo da formação que as nossas avós tinham e que a gente já não tem mais, porque hoje em dia a gente já tem outras formações que são mais adequadas ao mundo que a gente vive hoje, então isso ficou um pouco de lado, mas então na realidade a gente está resgatando um pouco esse preciosismo, esse cuidado com as coisas, e eu sinceramente acho, isso não é uma conversa de para boi dormir, não é uma conversa de bar, eu acho que a organização é saúde, é economia, é educação, porque a gente ganha tempo, a gente ganha, deixa de perder dinheiro, de desperdiçar as coisas. Então eu acho que a organização deve ser um hábito que deve ser introduzido cada vez mais no nosso cotidiano, assim como pequenos hábitos diários que a gente tem, esse hábito deve ser o hábito de concluir as tarefas, pequenas ações de organização ao longo do seu dia podem fazer com que o seu dia seja muito mais organizado, a sua vida seja muito mais dinâmica. Então, eu acho que pode ser simples, a organização não deve tomar esse luxuoso que você precisa tirar férias de um mês para organizar a sua casa. Não, faça pequenas metas, arrume apenas uma gaveta, organiza a correspondência, 10, 15 minutos vai ser suficiente para isso. Então, eu acho que a gente deve simplificar um pouco essa ideia da organização e fazer com que ela seja introduzida no nosso dia a dia, com as nossas crianças, a gente ir formando as crianças para terem esses pequenos hábitos. A criança formada com hábitos mais organizados, ela vai ser um estudante mais eficiente, porque ela vai saber administrar o tempo e as tarefas, ela vai ser um trabalhador, uma pessoa que vai ter mais facilidade no mercado de trabalho se ela souber organizar o tempo e as tarefas. Quer dizer, são pequenos hábitos que, se a gente se forma com eles, a gente vai ter uma desenvoltura maior, já que hoje em dia o maior bem que a gente tem na vida é o tempo. Então a organização pode reduzir, pode facilitar, né? Pode otimizar o nosso tempo.